Bora! Mais uma live. Vamos agora falar sobre como lucrar na obra com as composições de custo. Pois é, esse tema tão importante, né? Que é estimativas de custo, engenharia de custos, né? Como que isso pode ajudar para quem está dentro do canteiro de obra? Pois é, a gente vai falar agora com o especialista no assunto, que é o Murilo Reis. Não tem ninguém melhor para a gente poder conversar no assunto sobre isso. E a gente vai bater um papo, saber o pé na letra, como que a coisa realmente funciona. E aí, Murilo? Boa noite, tudo bem? Fala, tudo bem, Lucas? Tamo junto. Tamo junto. Tava aqui com meus aparatos de podcast. Tudo bem? Galera, esse aí é o Murilo Reis. Tudo bem, Murilo? Vamos colocar já o tema na live aqui embaixo, tá? Estimativas de custo. Deixa eu baixar a música. Como composição de custo, como lucrar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E vamos bater um papo desse que não podia ser com ninguém diferente do que seu Murilo Reis. Chefe, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente para poder bater esse papo, para a gente conversar sobre o assunto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Como é que tá aí para vocês? Tudo tranquilo? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Murilo, vamos começar uma vez? Vamos, estamos aqui já ansioso para conversar com essa galera aí. Então, beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para a gente poder começar a falar desse papo legal, já dá aquele coraçãozinho aí embaixo, né? Esse coraçãozinho de compartilhar o conteúdo, né? Para a gente poder levar para o máximo de pessoas que a gente puder. E também pega o aviãozinho aí para que a gente possa mandar para a turma aí, beleza? Quebra essa para a gente, vamos junto que a gente vai falar hoje sobre composição de custos, como lucrar. Murilo, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né, caso a turma ainda não te conheça. Quem é o Murilo? Com o que você mexe? O que você trabalha? Fala para a gente aí. Bem, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Reis, sou engenheiro civil aqui no Maranhão. Tenho 17 anos de formado e tenho um mestrado na área de saneamento ambiental e 4 pós-graduações em áreas de engenharia. E comecei minha carreira em obras mesmo, né? Fiquei quase 5 anos construindo grandes obras, como resorts, prédios de múltiplos andares, condomínio de casa, loteamento. E depois desses 5 anos, eu comecei a fazer concurso público meio que por brincadeira, meio sem pretensão, e acabei sendo aprovado em alguns concursos aí. Então, hoje eu sou engenheiro concursado de um banco público, estou completando esse ano quase 13 anos no banco, vou completar esse ano. E atuo exatamente nesse banco, atuo em 2 áreas, né? Atuei alguns anos na área de avaliação de imóveis e atuo mais fortemente hoje em dia na área de orçamento de obras públicas. Então a gente faz toda a análise de projeto, análise de orçamento, análise da licitação e do orçamento da empresa vencedora, acompanhamento da obra até a sua conclusão, né? E além disso, eu sou coordenador de pós-graduação, professor de uma faculdade aqui em São Luís, e tenho também aqui nas minhas redes sociais, do mesmo jeito que você, Lucas, a gente tenta ajudar as pessoas aí a encontrar um caminho, e tenho também alguns cursos online nessas áreas de atuação que eu atuo. Muito serviço, né? Demais. Não é à toa meus cabelos brancos. O meu não ficou branco, não. O meu acabou. E olha que eu Não, sou então bem mais novo, né? eu prefiro então meus brancos. Agradeça. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Então, experiência hoje nessa live é o que não vai faltar. Vamos bater um papo, né, Murilo? Bem descontraído, a turma aí já está acostumada, tranquilo, né? Aqui não é banca de mestrado, aqui não é tese de TCC, né? E vamos bater um papo tranquilo. Então, se tiver sua dúvida, coloca aí embaixo para a gente poder conversar. Vamos interagir e aprender com esse fera aí sobre essa área de custos aí, que é algo de grande valor aí para a gente que está dentro do canteiro de obra. Então, Murilo, como você também, né, começou, eu sou lá do canteiro, né? Sou do pé do barro. A gente está lá e
vira e mexe, a gente depara com algumas situações. E aí eu queria até te perguntar e ver a sua opinião sobre esse assunto. É importante, tem algum valor, né? E onde que pode ser o ganho? O engenheiro de obra, o engenheiro que está no canteiro, entender da parte orçamentária, de orçamento de obras. Porque às vezes o cara fala, tem que entender da execução. Né? Ele acha que é isso. Por que ele entender de estimativa, de composição, de tabela, né? De composição de custo, pode fazer diferença para ele? Não, na verdade, Lucas, eu acho que todo tipo de profissional, seja de engenharia ou de arquitetura, ele tem que ter algum conhecimento na área de orçamento de custos. Por quê? Porque não adianta eu fazer o melhor projeto se ele não for execuível, primeiramente, e também tiver um bom valor, um bom custo. Por quê? Porque o teu cliente, no final das contas, ele muito provavelmente ele está pensando em fazer uma obra funcional, que seja fácil de executar, mas que seja uma obra também o mais barata possível dentro daqueles requisitos de qualidade que ele espera. Então, se eu faço um projeto sem pensar nessas duas coisas, em quanto vai custar e na facilidade de executar, eu estou fazendo uma coisa meia bomba. Então, desde da pessoa que projeta, é importante que tenha esse conhecimento de custos, como principalmente a pessoa que executa. Porque também não importa se eu fizer, se o Lucas fizer o melhor projeto, eu fizer o melhor orçamento em cima do projeto dele, mas na hora da execução não tiver alguém que se atente para que eu execute de acordo com o que está previsto no projeto e no orçamento. Então, se eu não tiver um controle, que é o que eu chamo de gerenciamento dentro do canteiro de obras, a minha obra vai acontecer duas coisas com ela. Vai atrasar e vai gastar mais dinheiro, né? E eu costumo dizer que eu aprendi isso meio forçado em duas situações. A primeira foi quando eu entrei para estagiar lá no quarto período da faculdade, eu entrei numa grande construtora. E assim, o engenheiro da obra parece que ele não queria um estagiário, não. Parece que me botaram lá e ele não estava muito afim de ter um estagiário. Porque ele mal me falava comigo, mal me pedia as coisas. E eu disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para poder mostrar meu serviço, né? E aí eu comecei a fazer, sem ninguém me pedir, uns relatórios onde eu exatamente fazia o quê? Eu pegava informações da obra e traduzia para o meu engenheiro, para o meu diretor, dizendo, por exemplo, quanto era a produtividade dos operários, como é que estava a comparação entre o previsto e o realizado naquele mês. Então eu pegava ali aqueles dados da obra que muitas vezes ninguém está monitorando, eu começava a mensurar aquilo e traduzir em forma de tabelas e relatórios para os meus superiores, sem ninguém ter me pedido. E para minha surpresa, com 3 meses de estágio, eu já recebi um convite para trabalhar como assistente técnico nessa empresa. Mas, detalhe, eu não topei. Mesmo que eu ia ser agora remunerado como assistente técnico, enfim, ia ter já iniciar na profissão, digamos assim, eu disse, não, eu preciso de mais experiência de obra antes de ir para o escritório. Já era meu plano ir para o escritório, mas sem ter essa experiência de obra, eu achava que não ia ser muito bom para mim. E continuei lá sofrendo como estagiário para poder acompanhar a obra. Eu comparo como se fosse a residência do médico, né? Eu posso querer fazer uma atividade que não tem nada a ver com cortar a gente, com costurar, mas eu tenho que estar ali no pronto-socorro, eu tenho que ter aquele momento que é fundamental. E no caso da engenharia, essa questão de ter lá o pé no barro é fundamental, independente se você for querer ser projetista, orçamentista, planejador e etc. Pois bem, então essa foi a minha primeira experiência que eu precisei, então, fazer algo de levantamento e comecei a perceber uma grande divergência entre aquilo que estava acontecendo na obra e aquilo que estava acontecendo, tá certo? E o que estava previsto lá no meu cronograma, no meu orçamento. E aí eu comecei a perceber isso. Depois de muito tempo, rodei em vários estágios, na minha primeira oportunidade de trabalho, foi exatamente na primeira empresa que eu tinha estagiado lá no quarto período. Ou seja, de alguma forma, aqueles meus relatórios ali chamaram a atenção, que me abriram as portas já como engenheiro para a maior obra da construtora até então, e eu recém-formado. E quando eu cheguei nessa obra, tinha um outdoor na porta da obra assim, entrega da obra, 29 de outubro de 2005 às 19 horas. E aí eu peguei e disse, pô, isso é uma previsão, né? Porque a gente sabe que a obra atrasa. Não, Murilo. Pois aqui a obra ela vai ser entregue nesse dia, sendo você um engenheiro ou não. E aí eu fui correr Com atrás de você ou orçamento, sem de você, a obra vai planejamento. ficar pronta. E eu fui correr atrás de orçamento, de planejamento,
para que exatamente eu conseguisse cumprir aquilo que estava lá previsto. E aí eu percebi, caiu a ficha da importância fundamental do controle, para que eu possa, até mesmo nos meus futuros orçamentos, nos meus futuros planejamentos, ser mais assertivo. Porque o grande problema é que as pessoas elas acham que tudo vai encontrar numa tabela simples. Eu vou fazer um orçamento, tem o SINAP aí, tem o TCPO, então está resolvido o meu problema. Só que aquilo ali, pessoal, é importante perceber que são estimativas médias que alguém levantou em algum lugar, em uma determinada condição de serviço, que não necessariamente é a que tu vai estar ali atuando. Então, o que tu tem que fazer? Muito importante, aferir isso, gerenciar, para que tu consiga extrair aquelas informações, e elas vão servir para duas coisas. Para tu comparar com o que tu previu e para servir como munição para os teus próximos orçamentos serem mais assertivos. Porque, na minha empresa, a produtividade do pedreiro é tanto. Na minha empresa, na minha obra, o consumo de cimento por metro cúbico de concreto é tanto. E assim sucessivamente. Então, essa é a importância principal da gente ter essa noção de orçamento e de gerenciamento de obras para que a gente possa fazer essa compatibilidade. Muito bem colocado, né? Essa necessidade não, é uma necessidade mesmo de a gente elaborar as nossas próprias estimativas de custo, na minha opinião, é o baú do tesouro ali da construtora. É aonde que vai fazer o diferencial mesmo. Porque se você toca a obra com base numa estimativa que nem o Murilo mesmo colocou, se você faz seus orçamentos, se você dá o preço para o seu cliente com base nas estimativas gerais, ou das duas uma. Ou você está deixando de lucrar, né? Você está perdendo no negócio, ou você está dando um preço muito barato para aquilo que você poderia dar um preço maior. Então, assim, certo, não tem como, porque é uma estimativa, né? Não é o número real daquilo que você está executando. E aí, entra um outro ponto muito interessante, né? Tá, Lucas, mas eu comecei a minha primeira obra, eu não vou ter uma estimativa desse tipo, não. E para isso é que servem as tabelas de composição de custo, como o Murilo colocou muito bem aí na sua fala. E aí que entra um dos ganhos, sabe, Murilo? Utilizar, entender qual é a composição de custo embutida naquele serviço, né? Qual que é o índice de produtividade de pedreiro, qual que é a quantidade de servente que está considerada, é o pulo do gato, na minha opinião, da economia ou de deixar de perder em determinada situação. Porque às vezes a gente olha a composição fechada, é costume, me dá uma planilha, aí você pega a planilha fechada só e não confere qual que é a composição de custo ali. E aí você vai, eu tenho tanto aqui de mão de obra, eu tenho tanto aqui de material, então se eu pagar tanto aqui, vai dar bom, eu vou estar lucrando. E aí, eu costumo fazer o quê? Eu pego a planilha, eu não vou falar que eu pego todos os serviços, eu faço um bom e velho Pareto, né? Pega aqueles 20% Curva ABC. Que tem uns 80% de impacto ali. Então, esse item tem um grande impacto na linha de base do custo da minha obra, né? E esses eu vou trabalhar neles. Aí eu vou entender qual que é o índice do pedreiro, qual que é o índice, qual método construtivo está considerado aqui. Como que eu vou otimizar meu fluxo? Então se eu pegar a areia e pôr ela aqui do lado de cá, pegar a betoneira, ser assim, uma argamassa usinada, e vou fazer as minhas relações de custo-benefício. E a partir daí, lá dentro do canteiro, é onde que eu vou começar a lucrar de verdade. Então, em cima das tabelas de composição de custo. O Murilo falou bem colocado, e eu dei uma passada em cima aqui com base nas nossas experiências. E Murilo... Lucas... Oi. Mas só fazer um comentário que tu falaste uma coisa muito importante mesmo. As pessoas elas precisam não só abrir a composição para ela entender o que está contemplado ali, para saber se tudo está contemplado que ela precisa, né, para aquele determinado serviço, mas também entender uma coisa que é fundamental, que é, primeiro, quais foram os parâmetros utilizados para a criação daquela composição, né? E outra coisa também muito importante, saber até como levantar os quantitativos. Por exemplo, muitas pessoas aprenderam na faculdade, inclusive eu, que diz assim, olha, como é que eu levanto a área de alvenaria? Eu aprendi assim na faculdade, acredito que 90% das pessoas aprenderam assim. Olha, eu vou pegar a área de parede, aí eu vou diminuir os vãos, o que passar de 2 metros quadrados. Isso foi que geral aprendeu. Só que depende de qual
sistema que tu vai utilizar. Então, por exemplo, só a nível de curiosidade, se eu for estiver utilizando uma composição do SINAP de alvenaria, lá no SINAP diz o quê? Olha, para poder fazer o levantamento quantitativo aqui, descontar todos os vãos. Então, entendeu? Se eu não sei disso, eu já vou começar a errar desde o levantamento de quantitativo, né? Então, é claro que eu vou acumulando erros aí. E aí, uma pergunta muito importante. Murilo, no caso do SINAP, por exemplo, que é o que eu trabalho mais, que eu trabalho com obra pública, aonde é que eu encontro essa informação? É muito simples. Aí a pessoa está de graça na internet. Tu vai no site da Caixa, downloads, sumário de publicações, e lá tem os cadernos técnicos de cada composição. Lá eu vou entender o que foi levado em consideração em cada composição e vou entender, por exemplo, qual o critério de levantamento quantitativo. Muito legal. E, se for do TCPO, apenas os vãos acima de 2 metros quadrados que serão descontados. Isso é um ponto muito importante, principalmente quando a gente vai falar de BIM 5D. Porque quando você está dentro do modelo, por exemplo, eu estou dentro do modelo, ele vai me dar a área útil. Tá, ele vai descontar os vãos. E aí? O parâmetro e a regra de cálculo de área é diretamente relacionada à tabela de composição de custos que você vai utilizar. Então, não é simplesmente anexar parâmetros e tirar quantidades. O pessoal acha que BIM 5D é muito simples, porque o modelo gera quantitativos de forma automatizada. Não, ele gera, assim como qualquer software. Excel também gera, se você pegar uma fórmula e colocar. Mas quem dá o input da informação, quem determina como ela vai ser gerenciada, é você. Agora, se você tem más entradas, o que vai acontecer? Você vai ter saídas também ineficientes. Então, muito, muito bem colocado a vírgula aí no comentário. Chefe, e aí é o seguinte, tá bom, entendi, é importante para mim, viu? Vou dar um jeito, vou aprender orçamento, eu vou entender mais desse papo. Como que eu começo? Aonde que eu vou? Na minha empresa, a turma não faz orçamento, a obra é só cube e tal. O que você me aconselha para ter uma base, uma noção inicial? Qual que é o caminho das pedras? Bem, inicialmente é importante as pessoas entenderem que o CUB ele tem a sua importância, né? E quando eu falo CUB, que é o custo unitário básico de construção, que é um valor parametrizado por metro quadrado, tá certo? Para algumas tipologias de obra. Então, se eu for na norma NBR 2721 de 2006, lá vai me preconizar quais são as tabelas que são publicadas, quais são as tipologias de obra que são publicadas pelo CUB, né? Pelo site do Sinduscon, do CEBIC ou do CUB Brasil. Obra residencial, comercial, galpão e casa popular. São só essas. Mas o SINAP também tem o seu custo por metro quadrado para algumas outras tipologias de obra, tipo quadra de esporte, creche, unidade básica de saúde, enfim. Então isso é uma informação muito importante e ela serve exatamente para que eu possa ter uma primeira noção do custo de uma obra. Então, por exemplo, vamos imaginar que um cliente teu ele queira construir uma casa, não tem nem projeto, digamos assim, ele tem só ali um esboço. Ele quer saber, olha, mais ou menos quanto custa eu construir a minha obra. Eu posso pegar ali aquela tabela do CUB e já ter dar uma noção para o meu cliente. Sendo que, claro, se eu só tenho um metro quadrado, a quantidade de metros quadrados que vai ter a casa, a possibilidade de eu ter ali um desvio é um pouco significativa. A gente costuma dizer aí que em torno da casa de 15%, geralmente é essa margem. Mas muito importante as pessoas lembrarem que esses valores de custo por metro quadrado, eles são considerados utilizando a mão de obra toda registrada. Isso quer dizer pagando todas as obrigações legais, como férias, 13º, FGTS, etc, 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 etc. Isso quer dizer o quê? Que o pequeno construtor, ele provavelmente, se ele pegar o valor que tem lá no CUB ou no SINAP e passar para o cliente dele, provavelmente ele vai estar majorando muito o custo dessa obra. Por quê? Porque na real, seja ele que vai construir ou concorrente dele, ele vai fazer o quê? Vai terceirizar a mão de obra. Então, o que acontece é que eu vou pagar lá um valor por metro quadrado para a minha equipe e provavelmente, quase que com certeza, esse valor será bem inferior ao valor que pagaria se eu tivesse registrado todos os trabalhadores em carteira de trabalho. Por isso é muito importante que, claro, se eu nunca fiz uma obra, é muito difícil eu saber
né, quanto que é o metro quadrado de construção na minha região, considerando a terceirização de mão de obra. Mas se eu tenho uma construtora, eu sou obrigado a começar a levantar esses custos. Porque aí, quando eu tiver que passar uma próxima previsão para um próximo cliente, eu não preciso mais me ancorar em tabelas, né, de TCPO, de SINAP, de CUB, e eu começo a utilizar os meus parâmetros da minha obra, da minha construtora. Mas esse valor, como eu falei, um primeiro, quando eu ainda não tenho nem projeto. Mas uma vez que eu tenha os projetos, né, eu vou passar, então, a elaborar o orçamento propriamente dito. E nós temos aí até bons livros na área de orçamento, como, por exemplo, o livro do Aldo Dorea Matos, Como Preparar Orçamento de Obras, é um livro que eu indico. Tem alguns livros na internet, tipo do TCU, que é gratuito, que eu posso fazer o download, tá certo? E ali, cara, é muito bom, né? Serve para eu aprender também orçamento gratuitamente ali. Mas é óbvio que toda vez que eu vou aprender uma coisa sozinho, o que acontece é que eu vou demorar muito mais tempo e vou errar muito mais. Porque, né, a gente vai ler ali e, pô, eu vou arriscar aquilo ali na prática e vou bater no muro e vou voltar. Mas eu consigo. Dependendo do meu esforço, eu vou conseguir aprender. Então, por isso é muito importante que a gente depois faça um curso, alguma pós-graduação, algo que nos dê o caminho das pedras. Uma coisa é eu ter as várias pedras que eu aprendi no livro, outra coisa é eu saber onde é que eu vou botar cada pedra para eu poder traçar. Então, é claro que eu vou andar muito mais rápido e vou errar muito menos quando eu aprendo com alguém, porque eu estou aprendendo ali não só o conhecimento, mas eu tô pegando ali um pouquinho da experiência dessa pessoa. E aí vamos só um resuminho bem rápido. Uma vez eu tendo o projeto, aí eu vou passar a fazer um orçamento analítico, que vai passar exatamente de primeiro, eu identificar todos os serviços da obra, e aí uma coisa muito importante que me preocupa muito, Lucas, já que você é a pessoa do BIM, é exatamente a pessoa conseguir, no modelo dela, fazer exatamente essa segmentação. Porque, tudo bem, o modelo BIM 5D eu vou conseguir extrair os quantitativos, mas se eu não modelar de forma correta, eu não vou conseguir extrair os quantitativos de todos os serviços que eu vou precisar. Então, tá vendo como é importante que a pessoa tenha aquele estágio, aquela coisa na obra, passar na obra, porque eu vou conseguir enxergar isso muito melhor do que lendo um livro de construção civil, onde vai ter lá as etapas da obra. Então, identifiquei o serviço, levantei os quantitativos, passo para as composições de custo, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Criar as composições de custo, que é o quantitativo de insumos que eu preciso para realizar uma determinada quantidade, uma determinada unidade daquele serviço. E depois eu vou para duas outras coisas que são muito importantes, que é o custo indireto e o BDI. Mas cada uma dessas aqui daria pelo menos umas 2 lives se eu fosse falar de cada um desses temas. Então, de maneira bem sucinta, é isso. Muito legal. Muito bom, assim, bem sucinto mesmo, falou e conseguiu colocar. Foi sucinto, mas conseguiu exemplificar, acredito eu. Fala comigo, conseguiu entender, Pio, velho? Fala comigo, vou ativar os comentários aqui. Tá legal a live? Tá gostando? Como é que tá? Fala aí com a gente aí, ó. Dá um coraçãozinho aí, manda um direct com um chegado seu. E olha só, 2 pontos que o Murilo colocou e eu achei muito importante. E até polêmico, né? Um dos pontos, eu vou desativar o comentário rapidinho, mas coloca aqui para mim, que na sequência eu já volto a ler a Ludmila Paranhos, aluna sua aí, Murilo. Ludmila Paranhos, essa daí é fera. Essa daí tá com a gente na equipe No Flow, da comunidade BIM, ó. Ela trabalha junto com a gente, estamos desenvolvendo uns negócios muito legais juntos aí. E olha só, é o seguinte, o primeiro ponto, né, a ser colocado é que orçamento sem considerar os custos reais ali, lei social, encargo trabalhista, aquela coisa toda. Você ganha na primeira, você ganha na segunda, mas é um ciclo de vida muito curto esse tipo de negócio. Né? Em pouco tempo você começa a ter que se estruturar, a ter que manter uma estrutura maior e sem contar o risco que você começa a correr. Quando você não paga uma carteira de trabalho, quando você não considera, né, nos seus serviços as obrigações legais. Né? Então, ganha. O pessoal fala, eu ganho com casa de nada 70 mil em cada casa. Talvez ele até consiga ganhar Minha Casa Minha Vida, que eu achei um bem exagerado que eu falei aqui, mas
Talvez ela até consiga, mas a quantidade de coisas que ele desconsiderou e a altura do risco que ele está correndo é algo assim que não é sustentável, não é um negócio, sabe? E, assim, tem que tomar muita atenção. Então, é muito melhor você trabalhar de uma margem de segurança, né, com seus limites de segurança mais estáveis, tendo um percentual de lucro menor, mas onde você está num ambiente de menos incertezas, né? O seu risco está mais gerenciado, e aí você tem um orçamento mais preciso, mais eficiente. Então, sempre considerar esses pontos é bem legal, porque como o Murilo mesmo falou, né? E aí você vai fazendo as suas composições de custos, você vai criando as suas tabelas, identificando os seus próprios índices, e você vai ter competitividade e segurança para poder entrar aí no mercado de peito cheio, né? E um outro ponto, né, que o Murilo comentou, a questão do BIM. Realmente, Murilo, é uma carência, né, do universo BIM, né, do multiverso BIM. A gente está falando mais ou menos assim hoje, porque são tantas dimensões, né? Então eu faço a brincadeira do multiverso BIM, né? E olha só, nesse multiverso, né, uma das primeiras coisas, o Big Bang desse multiverso, é a gente identificar os usos do BIM. Qual a finalidade desse modelo? O que você quer tirar desse modelo? Ah, não é simplesmente sair modelando. Porque do mesmo jeito, né? BIM, modelagem da informação da construção ou simulação da construção, eu gosto muito do nome de construir dentro do computador, né? Eu gosto muito dessa frase, que é bem direta mesmo. E se a gente pensa em construir dentro do computador, né, tem um processo construtivo mesmo lá dentro. Se você pega uma obra, né, Murilo, passa uma obra para o Murilo. Falou, Murilo, executa aí para nós essa obra aí, uma casa aí de 1 milhão. Ele já na segunda-feira já pega, já compra madeira e já tabeira e limpeza de terreno e máquina e tal. Quando o Murilo chegar lá no meio da obra e eu perguntar para ele, Murilo, quanto que gastou e quanto que vai gastar? Você vai ter condição de me informar? Se na segunda-feira você já começou a tocar o barco, não fez um planejamento, não fez um orçamento, não fez nada, isso não vai. E no BIM é construir virtualmente a mesma coisa. Se a primeira coisa que você faz é abrir o Revit, abrir o ACA, o Edifícios, abrir o ArchiCAD, seja o software que for, e sair modelando, quando chegar no meio da obra virtual, não vai ter como extrair informação. Então, é construir dentro do computador. E aí as regras também valem nesse ambiente virtual de planejamento. Então, a gente fala BIM Execution Plan, né? O BEP, na verdade, um plano de gestão de projetos, um plano de iniciação, um PGP, enfim, tem diversos nomes que podem ser dados para isso, mas planejar antes de executar é sempre a regra, né, universal aí dos serviços. E principalmente quando a gente está tratando de modelagem da informação. Por quê? A obra ainda, você vai lá, quantifica, você está vendo, você pega na madeira, você puxa uma trena, né, você sente, é palpável. Agora, quando a informação é digital, eu costumo dizer que é como se fosse fórmulas dentro de células do Excel. E aí? O que tem lá dentro? Vai confiar? Como diz Ricardo Vargas, ferramenta sozinha é máquina de propagar bobagem. Se você dá Exatamente. um Word na mão de quem não sabe português, não vai dar em nada. Pega o Excel na mão de quem não sabe matemática e, como o Murilo colocou muito bem, pega construção virtual na mão de quem não sabe construir, não tem jeito. Então, esse momento da obra, esse momento de pé no barro, de peão velho, de sol na muleira, de dividir a camisa no meio aqui, isso é importante, faz parte da experiência e é assim que a gente constrói ela. Eu comecei praticamente servente, Murilo, e graças a Deus tive uma boa experiência, passei por vários cargos dentro da construção, apontador, apropriador, seção técnica, enfim, tivemos uma oportunidade legal de aprender muita coisa boa e estamos aqui agora compartilhando o conhecimento com essa turma. Galera, tá legal a live? Tá boa a informação? Tá pesada? Chega mais perto do Wi-Fi, que é perigoso cair. Então vamos lá, Murilo. Olha só. Agora é o seguinte, cara. Agora o negócio é o seguinte. Linha de base de custo. Existe uma confusão aí, né, do pessoal com a EAP, a estrutura analítica do projeto, o escopo com o custo.
Muitas das vezes a gente pega, e aí vai e mistura mais a coisa, às vezes, a gente pega a linha de base de custo, né, o orçamento ali talvez, e transforma ele na linha de base do tempo, né? Então, às vezes, o escopo vira tempo, que vira custo, e tipo, na prática isso acontece. Acontece muito, né? É normal. Qual que é a sua opinião em relação a essas divisões, né, teóricas, conforme o PMBOK traz para a gente, né, a gestão de projetos tradicional, mas na prática, escopo, tempo e custo. Como que esse valor agregado, ele existe, ou como que isso é calculado, ou como você gerencia essas três áreas de conhecimento, né, de uma forma eficiente para um canteiro de obra? Bem, vamos lá. A primeira coisa, e tu falaste muito bem aí, é a gente entender, né, e montar a nossa EAP. A nossa EAP, ela vai ser tão melhor quanto dependendo de dois fatores. Primeiro, da qualidade do meu projeto. Se eu tenho um bom projeto, um projeto detalhado, um projeto completo, é mais fácil que eu consiga extrair, então, a sequência de serviços que eu vou precisar, né? Muito importante, pessoal, entender que existem serviços que são explícitos, né? Ou seja, se eu pegar aqui uma pessoa que não tem nenhuma experiência em obra, mas é um estudante de engenharia, por exemplo, de arquitetura, ele vai conseguir enxergar a parede, ele consegue enxergar, né? Porque está lá as linhas lá no projeto que a parede ele consegue. Mas existem serviços que são implícitos, que eles não estão ali na cara. E para esses, por mais que esteja detalhado o projeto, às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, lá uma laje, né? E aí, por exemplo, eu vou pensar aqui, pô, para poder fazer essa laje eu preciso de um escoramento, beleza. Mas se eu não tiver uma... De novo, voltando naquela questão importante da vivência de obra. Se eu não conseguir entender, olhar o corte, não, peraí, mas essa laje aqui é um pé direito duplo, então eu vou precisar de duas linhas de escora. Se eu não consigo enxergar isso, eu começo a errar bem aí. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter, primeiramente, é humildade. Humildade para saber o nosso limite. Por exemplo, eu, Murilo, minha experiência de execução de obras são obras de quê? Loteamento, residencial, prédio vertical e obras de saneamento. Quando uma pessoa chega para mim e diz, Murilo, vem fazer comigo um orçamento de estrada, de porto, do que quer que seja, que eu não tenho experiência em execução, eu chego e digo, olha, eu posso fazer, porque a técnica orçamentária eu sei. Só que eu vou precisar de uma pessoa para sentar aqui do meu lado, para ela, que ela tem experiência naquele tipo de obra, para ela poder extrair a informação para mim. Porque ela vai Com conseguir opinião enxergar, especializada, né? ela vai conseguir enxergar ali aqueles serviços que estão ali implícitos que eu não consigo. Por mais que eu olhe aquele papel ou olhe a tela do computador, o projeto, minha visão não consegue enxergar porque eu nunca tive lá dentro. Tá certo? Então, a primeira coisa é isso. Aí, essa informação, outra coisa muito importante, mais uma vez, da importância vital do pé no barro, é que eu preciso depois identificar qual é a sequência lógica da execução do serviço. E essa sequência, ela não é a mesma para todo tipo de obra. E aí eu vejo muita gente com uma tabelinha na mão, tipo um fluxograma, dizendo o seguinte, olha, primeiro é fundação, depois é alvenaria, e aí tem lá o fluxograma. Mas aí eu vou dar só um exemplo para ficar bem nítido. Se eu perguntar assim para um estudante de engenharia, por exemplo, o que vem primeiro num prédio? A esquadria ou a alvenaria interna? Talvez a maioria das pessoas olhe, pô, a esquadria ela pode quebrar, né? Se eu botar ela muito cedo. Então, provavelmente, ela é uma das últimas. Então, tá bom, a esquadria vem depois da alvenaria. Só que eu não falei que tipo de alvenaria é. Se for alvenaria de tijolo, ok, teu raciocínio está correto. E se for uma alvenaria de gesso, né? Aí, nesse caso, eu tenho que ter a esquadria, porque senão vai chover, e vai molhar e vai danificar a minha parede. Então, observa que cada obra tem a sua metodologia, tem o seu sequenciamento. E por isso é aquilo que tu falaste muito bem. A gente precisa ali parar um pouco para pensar antes de sair botando informação no Excel, ou no Revit, ou no Orçafácil, ou qualquer software que seja. Eu preciso primeiro pensar para entender a sequência, tá certo? E isso é que muitas vezes as pessoas confundem, porque elas acham que se eu fizer um curso de Revit, então eu já sei BIM. Se eu fizer um curso de Orçafácil, eu já sei orçamento. Entendeu? E na verdade, como tu falaste essa frase muito boa que eu vou utilizar, né? Que ela é uma máquina de reproduzir bobagem. O que eu alimentar ali,
lá no final vai sair um resultado. Agora, se esse resultado está coerente ou não está, aí, meu amigo, só nós, profissionais, para analisar o resultado daquilo. Então, por isso, assim, quando as pessoas me falam que a máquina vai substituir várias atividades humanas, né? Inclusive tem pensadores aí que falam que nós vamos viver daqui a alguns anos a geração dos inúteis, que são pessoas que não vão ter trabalho porque as máquinas vão substituir, né? A inteligência artificial principalmente. Na engenharia eu vejo isso muito difícil porque no final das contas vai ter que ter alguém para analisar o resultado que aquela máquina gerou. E isso nunca vai deixar de ter ali a mentalidade humana. E aí uma coisa muito importante, então depois que eu peguei e pensei naquele sequenciamento, sou eu é que tem que pensar. O computador, ou o inteligência artificial, ele muito dificilmente vai conseguir enxergar esse tipo de detalhe, que só quem esteve lá com o pé no barro vai conseguir entender o correto sequenciamento, né? E mais importante do que isso ainda, saber levar esse sequenciamento correto para a obra. Porque, por exemplo, estou na minha obra, então vou só dizer como é que eu fazia lá quando eu era recém-formado. Eu pegava o cronograma da obra e dividia ele em meses, depois dividia em semanas. Então eu já sei o que eu vou ter que fazer em cada semana da obra. Pois bem, cheguei aqui, chamei a galera da administração da obra, mestre de obra, técnico, olha, nessa semana a gente tem que fazer isso aqui. Se no final da semana eu não conseguisse finalizar aqueles serviços que estavam programados, eu precisava entender uma coisa muito importante. Tá, aquele serviço que eu não consegui finalizar, ele está no meu caminho crítico? Se ele não estiver no caminho crítico, esse atraso talvez eu não precise recuperar. Agora, se está no caminho crítico, meu amigo, eu tenho que dar o meu jeito de recuperar aquele atraso, porque senão ele vai empurrar a entrega da obra. E essa obra ela foi entregue na data, como estava lá na porta do outdoor. E aí eu vou aproveitar o gancho que o computador está aberto aqui na minha frente, né? E o Murilo está falando. E o BIM facilita também essa visualização, mas no final a análise que tem que fazer é o próprio usuário, né? Então, por exemplo, a gente consegue, né, ver essa sequência executiva com esse cronograma que está aqui na parte inferior, né? Olha, a gente tem um cronogramazinho aqui das atividades que estão sendo realizadas, que pode estar linkado junto com o projeto de diversas formas, né? E aí você vai conseguir visualizar ele de uma forma mais eficiente, né? Mas, como o Murilo colocou, muito bem colocado. Se eu der 2 cliques aqui, ele faz sequenciamento para mim sozinho. Agora, o que está sendo considerado nesse sequenciamento é que é verdade. Então, a tecnologia ela vem para auxiliar o nosso trabalho, né? Ao invés de ter que analisar um zilhão, um ninho de gato de predecessora, eu vou analisar uma construção virtual, uma parede, depois da alvenaria, enfim. Mas, só um minutinho, desculpa pessoal, vou desativar, que eu não estou nem vendo o rosto do homem, não. Então é o seguinte, eu vou analisar agora, ao invés de analisar simplesmente um gráfico de Gantt e apenas as atividades ali dentro do meu caminho crítico, eu tenho condição de analisar um modelo e ele sendo construído. Agora, resolve o problema? Não. A expertise do planejador, ela realmente ela continua sendo necessária. Mas eu sou um pouquinho mais radical que o Murilo até. Eu acredito que a inteligência artificial tem aprendido a cada dia mais. O problema dela é que ela é uma inteligência e a cada dia ela aprende um pouco mais, né, com as experiências. Agora, realmente é uma grande dificuldade devido à falta de padronização que a gente tem na nossa construção do Brasil. Então, o Brasil, os países aí, ó, estão mais tranquilos. Os engenheiros aí da América do Sul estão mais tranquilos um pouco por causa da falta de padronização. Mas um ponto tem que ser levado em consideração. Automatiza muitos trabalhos que eram manuais. E aí, Lucas, eu vou ficar desempregado? Não, porque você é um cara esperto, você está aqui na live, você está aprendendo BIM, você está utilizando essa ferramenta para automatizar o seu trabalho e você ter mais eficiência. E isso não é um problema, na verdade, isso é uma vantagem, que aí ao invés de gastar tempo com atividades mecânicas, como, por exemplo, quantificação, né, aquela atividade repetitiva, você vai fazer orçamento, você vai fazer planejamento de verdade. Que como o Murilo colocou, vou fazer o sequenciamento, depois você vai estimar as durações, e depois você vai ali fazer a análise, né, do seu cronograma. Olha, essa data não deu, vou fazer uma compressão, vou fazer um paralelismo. Coisa que
só o engenheiro mesmo, que tem a vivência, né, que tem a expertise do planejamento, tem condição de executar. Então, assim, as ferramentas, elas estão aí a cada dia para poder ajudar. Imagino que, talvez na época, o Murilo não é tão velho assim, não sei, né, qual que é a idade do homem, porque tá bem de forma, mas um tempo atrás era tudo na HP. Não tinha outra ferramenta. Era HP e tabela de cálculo, folha timbrada, não sei como é que funcionava o esquema. E aí, agora vai tudo dentro da ferramenta. Aí que está o problema. O cara diz, não, então já que vai na ferramenta, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Aí você vai dar para tempo. É orçamento? Então, peraí. Qual o método construtivo que eu estou considerando? Aquele papo lá, lá no início da live. Qual que é o índice de produtividade que eu estou considerando aqui? Né? Como que isso está composto? Né? E é onde o diferencial acontece. Todo mundo fala, toda live, todo seminário, toda conversa de orçamento, você ouve o mesmo papo. Estimativas próprias é o baú do tesouro da consultora. Mas ninguém faz. Mas ninguém faz. O cara não tem coragem de gastar com estagiário e botar ele lá para poder rodar. E aí a tecnologia vem ajudando nesses pontos. Né? Já tem empresas que utilizam, né, QR Code, Arduino, diversos pontos para poder auxiliar a coleta de dados, porque nós estamos ainda realmente tudo no papel. Mas assim, esse papo vai longe, né? Tem milhões e milhões de possibilidades que a gente pode conversar aqui, mas eu acredito que ficou bem colocado, né? Esse ponto de como separar isso daí e como que isso pode ser executado para quem está começando, o uso do software, essas informações aí para a gente. Vamos ativar os comentários e responder as perguntas, Murilo? Vamos lá. Vamos ver. Mas eu queria só, enquanto tu escolhe a pergunta, eu queria fazer só 2 comentários sobre o que tu falaste. A primeira é sobre a questão, né, que tu mostrou aí, como é que a gente consegue enxergar todo o planejamento da obra na tela do computador. E isso, pô, fundamental e realmente dá uma outra visão, né? Eu que sou da época que eu fazia o meu planejamento da minha obra lá no ano de 2003, eu fazia no Excel pintando o quadradinho, né? Mas eu Sabia faço que a gente até chegar, hoje. Eu saber onde a gente faço. chegou até aqui. Mas é fundamental as pessoas entenderem que é o seguinte, que o planejamento ou orçamento, por mais bem feito que seja, eles não são imutáveis desde o início até o final da obra. Então, na hora que eu gerencio e que eu observo o que aconteceu lá na obra, eu preciso retroalimentar, tá certo? O meu cronograma, o meu orçamento, para que ele possa, então, se adaptar à situação real. E eu consiga enxergar, então, as ações que eu fiz hoje, qual o impacto que isso vai gerar no final da obra. Para que eu veja, pô, atrasou uma atividade do caminho crítico, olha o que aconteceu com o fim da minha obra. Atrasou, então peraí, tem que recuperar isso aqui. Então, retroalimentar o planejamento e o orçamento é fundamental, tá certo? E uma outra coisa também importante que tu falou é sobre que as empresas elas não controlam, né? Existem já estatísticas que mostram que 40% das empresas não controlam absolutamente nada. E só para te ter uma noção, Lucas, teve um aluno meu de graduação que ele estagiava numa grande empresa no meu estado, que já tinha construído muitas obras, principalmente obras públicas. A monografia dele, a gente fez o seguinte, como ele tinha acesso aos dados da empresa, a empresa liberou ele utilizar esses dados, ele comparou o que a empresa arrecadou em uma obra, em 3 obras, na verdade, o que ela arrecadou em cada medição e o que ela gastou, porque tinha um sistema lá, né, que tudo eles iam alimentando lá todos os gastos da obra, de material, mão de obra. Olha só que coisa surpreendente. Das 3 obras que a gente analisou, 2 elas tiveram um lucro muito grande, de quase 50%. Mas a terceira teve prejuízo a obra. E aí, quando o meu aluno terminou a monografia, que mostrou isso para o dono da construtora, ele quase arranca os cabelos. Ele, pô, como é que a gente teve prejuízo numa obra? Eles não sabiam que tinham tido prejuízo numa obra. E a empresa teve que chamar ele para apresentar aquele trabalho num data show para poder entender o que tinha acontecido. Ou seja, não tinha controle. Né? Como em duas ou 3 obras ou 10 obras eles lucravam tanto que não se tinha necessidade de fazer esse controle. E aí pegou uma que eles tiveram prejuízo. Olha só que coisa interessante, uma grande construtora. Agora, por que elas não investem nisso? Porque muitas vezes elas não conseguem enxergar isso. E é aquilo que eu falei, por que quando eu era lá estagiário, que eu criei aqueles meus relatórios, aquilo ali logo me abriu a oportunidade, tanto para ser convidado para o escritório com 3 meses de estágio, no 4º período de engenharia,
para já ser contratado como assistente técnico, como também, lá na frente, quando eu me formei, a empresa me abriu as portas para recém-formado executar a maior obra dela. Foi exatamente porque eu conseguia fazer o quê? Extrair informações da obra e mostrar para os meus superiores. Olha aqui o que aconteceu esse mês. Eu mostrava um raio-x da obra. Então, pô, se tu que está aqui assistindo a gente é estagiário, é engenheiro, é arquiteto e está em obra, entenda que o seguinte, as pessoas não querem saber o quanto que tu trabalhou no fim do dia. As pessoas não querem saber se agora tua perna está doendo de subir escada. Elas querem saber o resultado que tu está trazendo para ela. Quanto que tu economizou esse mês? Se tu não consegue mostrar para o teu superior, para a tua construtora, quanto que tu acelerou a obra, quanto que tu economizou, é por isso que tem construtora que bota mestre de obra para tocar a obra. Porque se for para tocar a obra, o engenheiro e o mestre de obra faz a mesma coisa. Então tu tá ali para ser a inteligência do processo, para poder economizar, para poder acelerar, agilizar a obra. Muito, muito, muito bem pontuado. E a gente, né, não é fazer mexer, a gente trabalha com Lean, né? E um dos nossos pontos principais, Murilo, dentro do Lean, é ensinar a enxergar. Né? A gente tem um módulo que fala aprendendo a enxergar. A verdade é essa, a gente não consegue ver, né? A gente olha, mas não enxerga. E isso é muito real, principalmente quando você está tratando de fluxo, dessa questão toda. E tem um outro ponto que você falou, né? Linha de base, né? Só um minutinho. Ele respondeu umas 3 perguntas aí nessa conversa, vocês já sabem. De quem foi a pergunta que respondeu? Ó, ele falou, não vou responder, não, você vai escolher. Ele estava vendo as perguntas e já estava respondendo o negócio aí, ó. Fala, ó, respondeu a sua pergunta? Falou, Lucas, a minha respondeu. Olha só, linha de base. Não adianta nada, cara, fazer um planejamento. Eu chego na obra, meu, tem um gráfico gigante pregado na parede, no canteiro da obra. Eu olho a data, tem 3 meses que está pregado lá. Você sabe que eu tenho certeza? Uma coisa que eu tenho certeza, que nessa obra não tem planejamento. Porque não tem condição. Você tem uma obra, aí eu olho assim, você não tem... Está na linha de base 0. Não teve uma revisão da linha de base. Não teve atualização do cronograma. Aí não vai ter nada aqui. Vai ter como fazer mesmo. Não tem planejamento, dizendo aqui, vamos conversar. E um outro ponto, né, que você falou, eu estou colorindo, eu fazia meu planejamento colorido no Excel, né? Eu estou fazendo planejamento colorido no Excel, você acredita? Nessa altura do campeonato? O que acontece, cara? O que eu descobri? Né? A minha especialização é 4D, né? Eu sou especialista em planejamento e controle, com PMP, né? Pelo PMI. E eu gosto de planejamento, fui engenheiro de planejamento há muito tempo. E é a área que a gente trabalha assim mesmo. E eu descobri, cara, depois de muito tempo, que o planejamento que funciona pode ser não. Normalmente eu faço planejamento com post-it. Só para você ter ideia. Planejamento com post-it e durex no canteiro de obra. Ué, você está falando de BIM 4D? Como assim? Não, também não uso BIM 4D. Mas o planejamento que funciona é o planejamento que eu pego o colaborador junto comigo e crio o comprometimento do colaborador ou do empreiteiro naquela atividade que vai ser executada. Você pegar planejamento no MS Project, na sua casa, você pode usar análise de Monte Carlo, risco análise, primavera, ciclo, pode usar o que você quiser, PERT, pode calcular caminho crítico na mão, faz o que você quiser. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque não teve o engajamento da equipe. Quem vai fazer o negócio é que tem que estar junto. A gente utiliza esse método que vem do Lauro Koskela, né, que é o Last Planner, né, que é a nossa área de conhecimento, que é o Lean. Last Planner é um método de aplicar o Lean Construction na prática. E dentro dele, a gente tem um ponto, que é fazer o planejamento de longo prazo, que é a linha de balanço, Murilo. E aí, eu pego o Excel e vou célula por célula colorindo, né? Às vezes a gente faz em outros softwares, mas o que funciona é aquele que eu pego o empreiteiro, eu pego o colaborador, e a gente bota o que vai fazer um post-it, eu já tenho os meus índices de produtividade, e ele vem e faz aqui, ó. José Silva. Ele é o de alvenaria. Aí vem o João Augusto. Ele dá um rabisco desse aqui, ó. Sabe o que isso acontece lá na hora? Um fala com o outro. Ó, você assinou lá, hein? Você assinou na frente do homem, hein? Vai ter que cumprir.
E aí cria engajamento da equipe no seu processo. Agora, de madrugada, depois das 17, fazendo cronograma, é para atualizar aquilo que foi combinado e acordado na hora. Agora, criar produtividade, não tem jeito. Ah, Lucas, então não tem como você de planejamento da minha casa, não? Não. Planejamento no canteiro de obra, desculpe te informar, esse aí vai ser o que funciona. Beleza? Galera, então é o seguinte, gradou da live? Tá boa? O pessoal falando, você fala feliz, Lucas. É porque sabe o que é você falar de uma coisa que você gosta? Então você fala, tô falando que camarada gosta de moto, eu também gosto muito de moto. Eu falo de moto feliz, porque eu gosto do que eu tô falando. Então não tem como falar de outro jeito. Eu acabo falando feliz, assim, porque eu sou muito grato pela minha profissão e feliz de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e levando aquilo que a gente praticou, a gente botou para rodar no canteiro, né, de forma eficiente e prática aí para a turma. Então, pessoal, Murilo, vamos responder uma pergunta aqui, ó, e você já dá seu encerramento aí, pode ser? Vamos lá. Pode. Murilo, se você não sabe orçar um tipo de obra, mas quer ter conhecimento sobre aquela obra, como fazer? Você já respondeu, né? Só para poder reforçar esse daí, é preciso as pessoas entenderem o seguinte: a metodologia de orçar uma obra é a mesma para todo tipo de obra, tá certo? Então, se eu sei orçar, eu sei orçar todo tipo de obra. Então, qual é a grande dificuldade, muitas vezes? É a pessoa extrair as informações, né, do projeto. Isso é muito comum. Por isso que é importante ter experiência. E talvez seja essa a pergunta dele. Como é que eu faço um orçamento quando eu não tenho experiência naquele tipo de obra? Como eu faço até hoje, pessoal. Falei aqui no início da nossa live. Se uma pessoa me convida para fazer um orçamento de uma obra que eu não tenho vivência, eu digo, olha, a metodologia de fazer orçamento, eu sei. Agora eu preciso de alguém aqui sentado do meu lado para me ajudar a extrair as informações do projeto. E isso não é nenhuma vergonha. Eu ter humildade de chamar um parceiro para poder fazer um trabalho junto comigo. É bom que eu aprendo também com ele. É parte do processo, né? Praticamente todos os processos de gestão, a opinião do especialista, né? A opinião especializada é sempre fundamental. Se você não sabe, chama quem sabe, faz um benchmark, né? E aí dá para poder botar para rodar. Cara, Murilo, muito obrigado. Agradeço muito a sua disponibilidade aqui com a gente. Só para falar para o pessoal, galera, a gente tem muita live aí para poder rodar. A gente teve, ó, você não viu ainda, hoje é a terceira live, Murilo. De manhã, no horário do almoço, a gente teve uma live com o Eduardo Micail falando de novas tecnologias, falando de scanner laser, falando de robô e tudo. No horário do almoço, a gente teve uma live sobre drone, né, com o pessoal da Drone Engine, né, tá aí, a gente postou aí. E amanhã é tanta live que amanhã, eu estou tentando lembrar, amanhã, sexta-feira, às meio-dia e 17, a gente vai ter uma live com a Ana falando 5 motivos para começar o Revit. Agora. Então, simples, vamos falar de Revit. Vocês gostam? Eu sei que a turma gosta do Revit, não adianta. Vem aprender BIM, peão, velho. Quer aprender o Revit? Então, amanhã nós vamos bater um papo de Revit, vamos lá. E é preciso também monetizar e fazer a coisa acontecer. Agora, ó, no sábado, vamos falar de fluxo para gestão de obra. E no domingo tem uma live super especial. Convido você, Murilo, para poder participar com o Palhaço Balaco, né? Nós vamos falar sobre engenharia e criatividade. Palhaço Balaco é um amigo meu, né? O cara tá muito bem, trazendo muita coisa diferente. Então, vamos uma live diferente, né? Tá, em vez de live é livre e nós vamos falar de engenharia criativa. Mas ele é engenheiro também? Ele é administrador. Ah, tá. Essa live vai ser uma live de criatividade. Mas eu estudo muito criatividade com o Murilo. Não é esse Murilo aqui não, mas o outro Murilo, né? Murilo Gun. E a gente vai trocar essa ideia aí para essa habilidade que é tão essencial, principalmente quando você quer inovar, criar, sair da zona de conforto, fazer algo diferente. Murilo, muito, muito obrigado pela sua participação. Deixe seu recado final aí para a turma e valeu. Bem, só mandar aqui um abraço pro meu grande amigo Cláudio Sarian, que está aqui prestigiando a gente. Agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente nesse bate-papo. Agradecer o Lucas pelo convite, saber que estamos sempre à disposição aí. E convidar o pessoal, quem não me segue ainda, vai lá me seguir. Acesse o meu site, www.engemuriloreis.com, que nós já estamos abrindo as oportunidades para participar do nosso workshop gratuito de orçamento agora em agosto. Então, se você quer assistir
6 aulas gratuitas de orçamento. Vai lá no meu site www.engemuriloreis.com, faz o cadastro, já vai entrar no grupo de WhatsApp para ficar esperando essa oportunidade. Valeu. Galera, tira um print aí. Bora um print, Murilo. Tira um print aí e marca eu e o Murilo Reis aí pra galera. Beleza? Fazendo a propaganda do balaco. Valeu, galera. Murilo, boa noite, bom descanso. Muito obrigado mais uma vez. E tchau, obrigado. Até mais.